Muito bem, continuando então com o Pegasus PDV, vamos ver aqui agora a parte do registro do usuário. O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Em caixa page, no init state do caixa page, eu estou chamando agora o método verificar registro, tá? Anteriormente eu chamava o método aqui para ele carregar os dados padrões da tela. Mas agora eu vou chamar esse verificar registro. Daí o verificar registro é que chama ou configurar dados da tela padrão, tá? E o que é que faz o verificar registro? Ele vai lá na empresa e verifica se o campo registrado é igual a nulo ou igual a falso, tá? Então, se a empresa não está registrada ainda, aí o que é que ele faz? Ele consulta o total de registros na venda. Então, tem duas coisas novas aqui. Primeiro, é que a empresa recebeu um novo campo booleano chamado registrado, tá? Então, lá no banco de dados, eu tenho agora um campo registrado e como eu fiz alguns testes, né, ele fica com o valor 1 quando está tudo certo, e fica com o valor 0 falso quando o programa ainda não está registrado, tá? Legal, então esse foi o primeiro detalhe. Segundo detalhe, este método aqui, ó, consultar total registros lá em PDV venda cabeçalho. Então, método novo, eu consulto a lista de registros, né, do PDV venda cabeçalho e retorno o tamanho da lista, tá? Caso ela seja diferente de nulo. Beleza. Se o total de registros for maior que 100, aí eu vou chamar a tela registro page, que é uma tela nova. Vou já mostrar para você como é essa tela, tá? Para que é isso daqui? Isso aqui, o usuário ele baixa a aplicação grátis, ele começa a usar, né? Daí ele vai se acostumando com a aplicação, né? Primeiro dia ele faz 10 vendas, no segundo dia faz 15, no terceiro dia faz 5, faz uma venda no outro dia, enfim. Depois de um tempinho que ele está usando a aplicação, ele vai chegar na quantidade de 100 vendas, né? E aí quando passar de 100 vendas, eu vou pedir para ele se registrar, tá? Você pode tirar isso daqui, se você quiser, da sua aplicação, tá? Que vai funcionar da T2T, vai funcionar desse jeito aqui, tá bom? Depois de 100 vendas, então, ele vai ter que informar o e-mail dele. E eu deixei um campo lá com o WhatsApp também, caso ele queira informar. Apenas o campo e-mail que é obrigatório, tá? Só esse campo, tá bom? Então é um toma lá da cá, né? A aplicação é gratuita, mas com o tempo eu quero o seu e-mail, tá? E aí eu vou mandar informações para o seu e-mail. Esse é o nosso acordo, beleza? Pronto, aí você, como eu mencionei, pode não querer usar isso daqui, ou pode mudar essa estratégia. Ah, vou querer que o cara se registre logo no começo. Aí você não precisa verificar a quantidade de vendas, é só tirar esse if aqui e ele já pede para o cara se registrar. Ah, vou querer que o cara se registre quando ele começar a usar a parte ali do contas a receber. Enfim, tu pode criar a estratégia que você quiser, tá? Bom, como eu ainda não tenho 100 vendas no banco de dados, eu vou colocar aqui, ó, maior que 0. Vou pedir para salvar, só para você ver o que acontece, tá? Pronto. Aparece essa tela aqui, ó. Registro do usuário. Essa tela o cara não consegue sair dela, tá? Mesmo que ele lá no celular, no dispositivo móvel, aperte no botãozinho de voltar, ele não consegue sair daqui. Por quê? Porque a tela registro page, ó, essa tela aqui, ela começa pedindo de volta aqui, um retorno, um will pop scope, tá? E o on will pop é um false, beleza? Então, de fato, por conta desse detalhe aqui, o cara não consegue sair dessa tela de jeito nenhum. A não ser que ele clique no botão que eu pedi para ele clicar, tá? Que é este botão aqui, o botão confirmar. Clicou no botão confirmar, ele pede para informar o e-mail, beleza? O cara colocou um e-mail maluco aqui, ele pede para informar um e-mail válido, tá? Então depois que ele informar um e-mail válido, é que ele vai conseguir sair daqui. Daí o que é que acontece? Qual é a lógica por trás dessa tela aqui? No botão confirmar, bom, a parte de desenho da tela eu não vou nem entrar no mérito de explicar, né? Porque ela é parecida com a tela
valor page, movimento, essas telas que a gente vem criando aí, tá bom? Eu estou chamando ela como um diálogo, para ela ficar assim por cima da aplicação, tá bom? Da mesma forma como eu chamo a tela valor page, tá? A diferença dessa aqui para valor page, por exemplo, é que na valor page eu não restringo a largura dela. Nessa aqui eu estou restringindo a largura. Bem aqui, ó. Daí se a tela for menor, ela vai se adaptando à tela menor, tá? Beleza? Perfeito. E também essa eu não consigo sair, né? A valor page eu consigo sair se eu clicar fora, se eu pressionar um S, alguma coisa assim, tá? Legal. Então vamos lá no botão confirmar, né? O botão confirmar, a lógica dele é a seguinte, ó. Primeiro, ele salva o formulário. Para quê? Para verificar se os valores informados aqui no e-mail estão corretos, tá? O save aqui serve só para isso, para ele validar o formulário, tá bom? Então lá no meu e-mail eu vou ter um validator, aqui ó, ele valida, se o campo é obrigatório, valida também o e-mail. Para eu validar o e-mail, eu estou utilizando validar e-mail, aqui eu estou utilizando esse e-mail validator, tá? Quem é esse cara aqui? É um cara novo, e ele ó, e-mail validator, tá? Então o PubSpec ele recebe esse cara novo e eu passo para ele um e-mail, né? O valor que eu estou mandando, estou recebendo aqui lá no meu campo, tá? E ele valida, né? Então se o e-mail for incorreto, eu mando para ele, por favor, informe o e-mail válido, tá? Então nós temos um novo pacote aí dentro dessa nossa tela. Muito bem, então a primeira coisa que ele faz, ele salva o formulário lá no botão confirmar para verificar se o e-mail é válido ou não, tá? Depois, se ele conseguir passar, eu estou instanciando um service aqui, ó, o usuário service, né? Nessa aplicação aqui do Pegasus PDV, eu não estou utilizando os multi-providers, como eu faço lá no Phoenix, tá? Então é por isso que eu estou instanciando o service dessa forma aqui. A minha lógica aqui é um pouquinho diferente lá da do Phoenix, né? Eu tenho aqui, ó, para consumir o servidor, porque se eu vou ter que guardar o e-mail do cara no servidor da Software House, né? Não é no servidor do ERP, tá? Que a gente começa a entrar no esquema do sistema da Software House, tá bom? Então lá no servidor da Software House eu vou ter que ter uma tabela para guardar os dados do usuário da Software House, não é o usuário do ERP. Não confunda esses dois detalhes aqui, tá? Então o que é que eu fiz aqui, ó? Eu tenho o model normal. Dentro de model eu coloquei aqui em cadastros, poderia ser em Software House, tá? Depois a gente pode mudar isso aqui para não confundir as bolas, tá? Eu tenho aqui o usuário, tá? Esse aqui é o usuário da Software House. Ele tem lá o e-mail, a senha, a data de cadastro, se o cadastro dele está pendente ou não, o WhatsApp do cara e se é para enviar news para ele, notícias, e-mails, né, ou news pelo WhatsApp, news por e-mail, enfim, tá? Beleza. Daí eu tenho o service, tem aqui o service dos cadastros também, eu tenho o usuário service. O usuário service, ele é parecido com os services que a gente já vem utilizando anteriormente, tá? Ele vai ter aqui um consultar lista, ele tem um consultar objeto, tem um inserir, tem um alterar, tem um excluir, mas o que eu estou utilizando dele é esse registrar. Já já a gente volta aqui para descobrir o que é esse registrar, tá bom? Beleza. E aí eu teria a view model, né? Teria a view model usuário aqui, mas eu não estou utilizando a view model nesse esquema aqui, tá? Então estou diretamente instanciando um service e vou consumir, né? Vou pegar, executar o método direto do service aqui, tá? Então voltemos aqui na nossa registro page. Aqui eu instancio o meu usuário service. Aqui eu instancio um novo usuário, ó, tá? Daí o e-mail do usuário eu coloco o e-mail que está nessa caixinha aqui. No WhatsApp do usuário eu coloco o WhatsApp que está nessa caixinha aqui. A data de cadastro eu descomentei porque no banco de dados da retaguarda da Software House da T2TI, eu tô na tabela lá, eu coloquei para ele colocar a data atual,
tá certo? Ele sempre grava a data e a hora atual, então eu tirei isso daqui. Coloco o pendente sim. O que é esse pendente sim? É porque o cara tem que receber um e-mail para confirmar que é ele. Senão o indivíduo vai colocar um e-mail qualquer aqui, né? joaopaulo@gmail.com, confirma e entrou e pronto, começa a usar a aplicação. Não, né? Então ele tem que colocar o e-mail válido, tem que confirmar no e-mail dele, que é ele mesmo, tá? Beleza. E news sim. Eu não deixei a opção do cara selecionar aqui se ele quer ou não receber news, tá? Eu já estou dizendo, informe seus dados abaixo para continuar usando a aplicação. Nenhum valor será cobrado, apenas armazenaremos seus dados para lhe enviar informações valiosas sobre as novidades da T2TI. Então é forçoso isso aqui, tá? Estou forçando o cara, estou dizendo que ele vai receber news e acabou-se. Tá bom? Esse aqui é o meu toma lá da cá, beleza? Pronto, então news está assim. Se você quiser, você pode separar essa linha aqui, você pode colocar uma row e colocar duas opções, essa caixinha do WhatsApp e um carinha aqui, um switch, não é? Para o cara selecionar se ele quer receber ou não news, tá? E aí você marca aqui sim ou não, dependendo do que o cara selecionou ali, tá? Pronto. Aí, eu chamo o método registrar e observo o que acontece, né? Então, eu chamo o método registrar do meu serviço aqui, ó, meu service, que eu instanciei aqui em cima, ele tem o método registrar. Eu mando esse usuário para ele e aguardo um usuário dele. Então vamos ver o que acontece aqui no método registrar. Usuário service, método registrar. O método registrar, ele vai no meu endpoint, dentro de usuário registro. Tá? Então lá no meu endpoint usuário registro, ele está aguardando ser consumido, né? Esse é um método push. E eu mando o usuário no corpo dessa requisição. Daí, se o retorno for 200 ou 201, eu verifico se tem algum erro e trato o retorno erro. Se não, eu decodifico aqui o corpo que retornou como um usuário JSON e retorno esse usuário para o método que o chamou. Por isso que no registro page eu aguardo um usuário aqui, ó. Beleza? Legal. O que acontece lá no servidor? Lá no servidor, que no meu caso aqui na retaguarda da T2TI, da Software House, né? Nós usamos o PHP. Eu tenho isso aqui implementado, tá? Eu não vou disponibilizar esse código aqui para você, mas você pode usar a mesma lógica para implementar, né, na sua retaguarda, tá certo? Depois a gente vai fazer lá o programinha da Software House, né? O administrativo da Software House, tá? Mas não é nesse momento aqui ainda. Aqui é só mesmo um método para você cadastrar o e-mail do cara que está utilizando o Pegasus PDV, então você pode implementar facilmente aí já na sua retaguarda da Software House, não é a retaguarda do ERP, tá? Então tá, eu tenho lá o método, ó, registrar, tá bom? É um usuário controller. O que eu implementei aqui é igual ao que eu estou fazendo para o treinamento, né? Estou utilizando as mesmas coisas do PHP, então se você está fazendo treinamento em PHP, você vai fazer basicamente a mesma coisa aqui, tá bom? E se você está utilizando uma outra linguagem, basta seguir essa mesma lógica aqui, tá? Bom, eu pego o JSON da requisição, que é um usuário, né? Depois, no caso aqui do PHP, eu mapeio esse usuário, tá? Aí aqui, ó, eu vou verificar se o e-mail que foi mandado já está cadastrado. Como é que eu faço isso? Eu instancio um filtro aqui e eu coloco o filtro where e-mail igual a e-mail, tá? Eu vou consultar a lista filtro valor, passando esse filtro aqui. Se retornou alguma coisa nessa lista, ou seja, se esse e-mail já está cadastrado, eu pego esse usuário que retornou e coloco em retorno aqui, ó, tá? Daí eu retorno isso daqui para o cliente. Então pronto, se o e-mail já está cadastrado, eu retorno para o cliente o usuário que ele achou no banco de dados, tá bom? Se não, se esse e-mail não está cadastrado, eu salvo o usuário que veio na requisição, tá? E já codifico ele para ele retornar, beleza? Para o cliente. Tá? Então eu salvo o usuário e retorno o mesmo usuário que eu salvei, tá? Aí aqui, ó, é o código onde eu mando o e-mail, né? Aqui no PHP é bem simples de fazer. Então o e-mail vai ser enviado a partir do data2ti.com.
a mensagem vai ser T2TI Pegasus PDV cadastro, vai ser enviado a partir de t2ti.com e o e-mail vai ter esse texto. Olá, parabéns, você realizou o cadastro no sistema T2TI Pegasus PDV com sucesso, clique no link abaixo para confirmar o seu cadastro. Aí o link vai direcionar para o servidor da T2TI com o código do e-mail do cara, atenciosamente t2ti.com, tá? Daí quando o cara clicar nesse link, tem um outro PHP que eu só verifico. Esse link aqui é deste e-mail, então eu vou mudar o pendente de sim para não, tá? Porque quando eu mando para cá, ó, o registro do cara está pendente. Esse usuário ele é gravado no meu banco de dados como pendente, tá? Esse campo fica como pendente, ou seja, o registro dele está pendente. A partir do momento que ele clica no link que ele recebeu no e-mail dele, meu único trabalho, quando ele clicar nesse link, é fazer um update na tabela usuário, né? Alterando de sim para não está mais pendente, tá bom? E de todas as formas, tanto nessa daqui que eu acabei de inserir o usuário, quanto nessa que o e-mail já existe no banco de dados, eu retorno o usuário para a aplicação do cliente, tá? Lá para o footer. Pronto. Então, retornando para cá. Eu recebi o usuário aqui, ó, né? E esse usuário, ele voltou aqui para o registro page, tá? Bem aqui, ó. Tá bom? Se o cara continua pendente, o que é que eu faço? Eu verifico aqui se o usuário é diferente nulo, né? Se tiver ocorrido algum erro, ele vai deixar esse cara aqui nulo, né? Então, se ele é diferente nulo, eu verifico se ele é pendente. Se ele for pendente, eu troco o texto informativo. Texto informativo, o que é isso? Esse texto informativo é esse texto que está aparecendo aqui, ó, tá? Se nós verificarmos essa variável aqui, Ctrl C, Ctrl F, aqui, ó, o texto informativo ele começa com esse texto, ó, informe os seus dados abaixo para continuar dando a aplicação, blá. É esse texto que está aparecendo aqui, tá? Daí, ele aparece como um texto logo abaixo do meu título, tá? Logo abaixo do meu título aparece esse texto, tá aqui ele, né? Então, se o usuário que voltou, no momento que eu cliquei em confirmar, se já tem o usuário lá, tá? Mas ele está pendente, e isso vai acontecer assim que eu cadastrar este usuário, né? Então, ele vai trocar esse texto informativo para confirme seus dados no e-mail que foi enviado para a sua conta. Dessa forma, seu cadastro será concluído, tá bom? Se não, né, se o usuário não está pendente, ele passa o campo registrado da empresa para true. Aí neste momento aqui no meu banco de dados local, esse carinha aqui, ó, vai mudar de 0 para 1. Para que isso? Para que quando a aplicação ela seja startada, aqui no meu caixa page que ele verificar o registro, quando ele verificar que o registrado da empresa nem é falso e nem é nulo, ele nem entra mais aqui, ó, tá? Aí ele nunca mais chama esse diálogo para o cara ser registrado, ele já passa para configurar dados da tela padrão, tá? Então isso aqui deve acontecer apenas uma única vez. Quando o cara se registrou, pronto, não vai aparecer nunca mais para ele, tá bom? Beleza, voltando aqui então, no registro page, ele muda o campo registrado para true, altera essa empresa e fecha a janela de uma vez para sempre, tá? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos clicar no botão confirmar, vou colocar o meu e-mail, que é o que está cadastrado no banco de dados da retaguarda, né? Da retaguarda da Software House. Este e-mail lá na retaguarda da Software House, ele já não está mais como pendente, porque eu já cliquei no link que eu mandei para o meu e-mail, tá? Então a única coisa que ele vai fazer aqui é o seguinte, ele vai lá na retaguarda, vai voltar o usuário vai estar como pendente não, e aí como ele vai estar como pendente não, ele vai entrar aqui, ó, e vai alterar o dado da empresa, tá? E vai fechar a janela. É isso que vai acontecer, tá bom? Deixa eu clicar então aqui em confirmar. Opa, voltou para aquele outro e-mail lá, que loucura foi essa, hein?
e ele fez alguma coisa aqui atrás. Provavelmente ele já comitou a minha empresa, isso aí é a imagem dela. Comitou. Vamos ver aqui. Tá lá, ó, mudou para 1, tá? E por que isso aconteceu, né? Bom, quando a gente está em modo de debug, né, algumas coisas estranhas realmente acontecem, tá? Então deixa eu alterar de novo isso daqui para 0. Pronto. Aí eu vou reiniciar de novo aqui a minha aplicação. Aí está. Agora eu vou informar de novo meu e-mail, gmail.com. Vou clicar em confirmar. E pronto, ele fechou a tela, né? Quando eu reiniciar de novo a minha aplicação aqui, ó, ele não vai mais entrar naquela tela do registro, porque agora a empresa já está com o campo registrado marcado como true, como nós estamos vendo aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então, o seu trabalho aqui vai ser implementar essa parte da retaguarda da sua software house, tá? Então, você pega lá o projeto da retaguarda do Fênix, né, e cria um outro projeto novo só para a sua retaguarda da software house. Já comecem fazendo isso daí, tá bom? Cria só para o usuário, né? Cria uma tabela no banco de dados da tua retaguarda, tá? E implementa dessa maneira aqui, né? A lógica é essa daqui. Você pode alterar a lógica um pouco se você desejar, tá? Ou se você não quiser esse tipo de controle na sua aplicação, não quero que o cara se registre não, ele vai usar de graça lá e acabou-se. Tu tira isso daqui, né? Vem aqui no caixa page e remove esse verificar registro, tá? Você não precisa colocar isso se você não quiser, tá? Uma outra coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Que no main eu mencionei para você que você deveria colocar o DNS do seu Sentry aqui, ó, tá? Que é o esquema para a gente controlar os erros agora que a gente está utilizando, né? Então tinha aqui, eu coloquei uma string, ela estava dessa forma aqui, ó, DNS, tá? E agora eu estou chamando o DNS do Sentry de constantes, ó. Será que o meu DNS está aqui, o da T2 TI? Vamos ver. Então aqui, ó, eu criei uma nova região aqui dentro de constantes, que é uma região que traz dados de um arquivo env, tá? Que arquivo env é esse? Você vai ver que aí no repositório vai aparecer esse arquivinho aqui, ó, env exemplo. Dentro desse arquivo, você vai colocar as constantes que você quer utilizar na aplicação, mas que você não quer que outros desenvolvedores vejam. Porque quando você mandar para o GitHub o seu projeto, tem algumas coisas que você não quer que ninguém saiba, né? No meu caso aqui, eu não quero que ninguém veja o DNS do Sentry da T2 TI. Eu não quero que ninguém veja qual é o endereço certinho que eu estou pegando os dados da T2 TI do meu servidor lá, tá? Então, nesse exemplo, eu coloquei como você vai preencher os seus dados aí, ó, tá? DNS do Sentry, linguagem do servidor, eu podia ter deixado lá na aplicação mesmo, mas eu coloquei aqui. Aí tem aqui o endereço do servidor, a porta do servidor e o complemento do endereço do servidor. Daí, para a gente usar esse esquema aqui, né, esse aqui é só o exemplo. Depois que você alterar esses caras aqui, você vai colocar isso daqui na raiz do seu projeto e vai tirar esse traço exemplo, deixa só .env, tá? Esse .env ele vai ficar na raiz do seu projeto, que no meu caso é esse aqui, ó, .env, tá bom? Daí ele não sobe para o Git. Como é que ele não sobe para o Git? Você entra no Git Ignore e coloca o .env para ele não subir para o Git, quando você fizer a sincronização. Daí isso aqui fica só local e ninguém consegue ver, né? Ou se for um repositório público, ou mesmo um repositório privado, e você não quer que essas informações cheguem para outros usuários, para outros desenvolvedores, você coloca elas dentro desse env. Para usar esse env, nós colocamos esse carinha aqui, ó, flutter.env, que é .env, o nome do pacote aqui, tá? Além de colocar isso daí, é preciso colocar aqui embaixo nos assets esse carinha aqui, ó, .env,
.env, tá bom? Não esqueça desses dois passos. Depois disso, lá em constantes, nós importamos o flutter.env como .env, e aí basta nós pegarmos, né, cada uma das chaves que tem lá no arquivo, .env.env, centre DNS, guardo aqui. Linguagem do servidor, guardo aqui. Endereço do servidor, guardo aqui. Complemento do endereço do servidor, guardo aqui. Porta do servidor, guardo aqui, guardo nessas constantes, tá? Então no main, eu estou utilizando o centre DNS, ó. Legal? E no meu service base, eu estou usando os outros, ó. Endereço servidor, porta servidor, complemento do endereço do servidor, linguagem do servidor, tá? Aqui no servidor de relatórios, eu não alterei nada. Veja que está tudo estático aqui ainda, ó, e está tudo explícito. O cara consegue ver aqui o que eu estou utilizando nos dados do meu servidor. Mas o ideal, se passar a utilizar o servidor de relatórios, é colocar esses dados aqui sensíveis dentro do .env, tá bom? Outra coisa que eu alterei aqui no service base e que provavelmente será alterado lá no Phoenix é a questão do erro, né? E no tratar erro, nós tínhamos uma série de... tinha um certo código aqui para tratar o erro que retorna do servidor, daí nós chamávamos a tela erro page, né? Agora não, eu só chamo uma exceção, coloco erro, a data de hoje, o corpo que veio lá do servidor, ó, tá? E ao fazer isso, a minha janelinha de erro desse cara aqui, ó, do catcher, né? Minha janelinha de erro do catcher vai aparecer, tá? E se o usuário clicar em aceito, ele vai mandar o erro para o centre. E lá do centre eu posso vincular com o Trello. Então tá tudo em casa, né? Fica mais fácil de controlar dessa forma. Então mais uma alteração que nós tivemos no service base foi essa daqui, tá? O controle de erros, eu estou apenas gerando uma exceção com o erro que desceu do servidor. E em main, para finalizar, bem aqui nós estávamos retornando duas material app, tá? Agora eu estou chamando apenas um método aqui embaixo, que vai de fato me retornar também uma material app ou outra, né? Eu apenas mando para ele se a material app que deve ser apresentada, a página inicial, é para ser a página de splash sim ou não, tá? Então, enquanto eu estiver esperando essas coisas acontecerem aqui em cima, né, ele vai apresentar splash. Quando ele terminar isso daí, ele apresenta outra tela. Que outra tela é essa? Aí que a gente pode ver, ó. Na Material App, ele configura tudo que tem na aplicação. E aqui em Home, se Splash, que eu passei aqui, for True, ele apresenta a Splash Screen. Se não, ele vai para a caixa page, tá? Então a alteração que nós temos também aqui no main. Pronto, e é isso, tá? Então o escopo da aplicação está fechado, aqui nós concluímos essa aplicação para produção, né? Agora nós vamos entrar numa fase de testes. Essa fase de testes ela deve demorar um pouco, né? Além da fase de testes, nós também faremos os vídeos para o usuário final, tá? E você deve testar aí também, né? Se você quiser, teste também no Linux, né? Se você estiver trabalhando com Linux, no Mac. Mas se você estiver trabalhando com iOS, testa também nele, tá? Os testes que eu vou fazer aqui são em cima do Windows e do Android, tá? E aí se for aparecendo alguma coisa esquisita, algum erro mais estranho, uma coisa nova, eu faço uma videoaula. Se não, eu vou apenas atualizando o código, tá? Então essa fase ela pode demorar alguns dias, ela certamente vai demorar alguns dias, né? A fase de testes. E o momento de gravar os vídeos para o usuário final também vai demorar um pouco mais, né? Porque eles devem ser vídeos mais elaborados, né? Os vídeos feitos para você aqui, que é desenvolvedor, para treinamento, eles já são elaborados, tá? Mas enfim, eu não preciso colocar em cada vídeo uma introdução, uma finalização, né? Para o usuário final eu tenho que ter um cuidado ainda maior, tá? Então é um vídeo um pouco mais elaborado, vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então eu imagino que nos próximos dias ou semanas você não deva receber atualizações em vídeos, tá? Lá no seu dashboard lá do T2TI, né? Provavelmente você vai receber algumas atualizações no repositório, tá?
E qualquer detalhe, qualquer bug, qualquer coisa que você encontrar enquanto você estiver testando a aplicação, coloca no Trello, tá bom? Isso vai ajudar a gente aqui também a retestar e a de repente encontrar bugs antes que a aplicação vá para a produção, tá?